O que muda para você se o prestador de serviço que você contratou não pagar os próprios impostos? Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui ao meu perfil. Meu nome é Bruna Barbosa, eu sou contadora e advogada há 20 anos. E eu tenho aparecido aqui na internet constantemente com o propósito de ajudar empresárias do ramo da saúde, clínicas, consultórios, salões de beleza, estética, tanto da saúde humana quanto da saúde animal. Eu tenho uma vasta experiência com a atuação preventiva, trabalhista, societária e tributária para o ramo de prestação de serviços da saúde. E eu espero que você já tenha assistido às aulas anteriores. Assistiu? Assistiu? Digita aqui para mim, deixa eu saber. Você está assistindo a essa aula, a essa live pela primeira vez? Ou você notou já que eu venho fazendo constantemente, diariamente, lives aqui no meu perfil com um conteúdo preparado com tema sobre direito trabalhista, direito societário e direito tributário. Notou? Tá gostando? Tá aprendendo bastante? Pois hoje eu desenhei e trouxe aqui para vocês o seguinte assunto. O que muda para você se o profissional não pagar os próprios impostos? Você contrata aí na sua empresa os profissionais sem o vínculo de emprego da CLT. Ele pode ser autônomo, ele pode ser MEI, ele pode ser PJ e ele pode ser sócio de serviço. Mas sabe o que esse parceiro que você contratou sem vínculo de emprego não pode? Ele não pode ficar sem pagar impostos. Você aí na sua empresa, quando você recebe o pagamento do seu cliente, do paciente ou do responsável pelo animal, do tutor, você paga o seu imposto, não paga? Você faz a nota fiscal do valor que o seu cliente pagou e você recolhe os impostos sobre essa nota. Você, enquanto proprietária da sua empresa, você tem 3 regimes tributários em vigor atualmente para você escolher. Porque eu não vou falar para você do que será em 2027 até 2033 com a reforma tributária. Neste momento, no ano de 2026, nós temos 3 regimes tributários em vigor. Nós temos o Simples Nacional, nós temos o lucro presumido e nós temos o lucro real. Então, você está enquadrada aí em um desses 3. Você recebe o pagamento do seu cliente, você emite a nota fiscal e você paga os seus impostos de empresa. Só que para você ter a sua operação funcionando, você contrata pessoas, você contrata profissionais. E esses profissionais, eles são especialistas em algum assunto. Médico veterinário, que fez faculdade, fisioterapeuta, que fez faculdade, uma enfermeira esteta, que fez a faculdade dela também, técnicos de raio-x, técnicos de enfermagem, enfim, dentistas, você contratou profissionais que são formados ou em curso técnico ou em faculdade. E esses profissionais não são seus empregados, você não os registrou. Olha, o oposto do empregado é o prestador de serviço. Então, o empregado ele está no artigo 3º da CLT, que é aquela pessoa que trabalha para você com subordinação, com habitualidade, com onerosidade, com pessoalidade. Então, com esses 4 requisitos ao mesmo tempo, ele é seu
empregado. Mas, se você decide que não terá esses profissionais como empregados, onde que está a regulamentação deles então? Está lá no artigo 593 do Código Civil. Ele será então um prestador de serviço. Você não vai assinar com ele um contrato de autônomo. Você também não vai assinar com ele um contrato de MEI. Você também não vai assinar com ele um contrato de PJ e muito menos um contrato de sócio de serviço. O que você vai assinar com essa pessoa que não será sua empregada será um contrato de prestação de serviços. Então, o oposto de emprego é prestador de serviço. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é saber quebrar os requisitos do vínculo de emprego e assinar com essa pessoa um contrato de prestação de serviços regido pelo artigo 593 do Código Civil. Feito isso, esse profissional que você contratou precisa ter um formato tributário, que pode ser CPF. Então, ele é um autônomo. Você faz o pagamento da sua empresa, da sua conta de pessoa jurídica, para o CPF dele, para a conta de pessoa física dele. Então, ele é um autônomo. Ele tem que pagar os impostos de pessoa física. Quais são os impostos de pessoa física? Imposto sobre serviço da prefeitura. INSS, que é a contribuição para os benefícios previdenciários, para que ele tenha aposentadoria, auxílio por incapacidade temporária, salário maternidade e vários outros benefícios previdenciários. E o imposto de renda da pessoa física. Se esse pagamento que você faz para o seu prestador de serviço é superior a R$5.000, ele tem que pagar imposto de renda da pessoa física. Agora, se ele não for um CPF e se ele abriu um CNPJ, se ele for um microempreendedor individual, o MEI, ou se ele for um PJ, um CNPJ, ele precisa emitir nota fiscal para receber o seu pagamento e ele vai pagar os impostos de empresa. Ele vai ser Simples Nacional, ele será lucro presumido ou ele será lucro real. É um planejamento dele, a empresa é dele, ele faz com ela o que ele quiser. Ok? E se o seu prestador de serviço tiver o formato tributário do sócio de serviço, ele não vai pagar imposto nenhum. Então, ele não emite nota fiscal, você faz o pagamento para ele, ele não paga imposto nenhum. Então, sabendo o que agora você agora sabe quais são os formatos tributários possíveis dos seus contratados e quais impostos eles devem pagar. Agora vem então a pergunta que é o tema desse vídeo de hoje. O que muda para você, que é a empresa contratante, se o seu profissional contratado não pagar os próprios impostos? Você acha que você pode ser responsabilizada pela sonegação fiscal do seu contratado? O que você acha? Digita aqui nos comentários, dá um pause nesse vídeo se você estiver assistindo a gravação e digita aqui o que você acha para depois você comparar com a resposta que eu vou dar agora, com a aula que eu vou te dar agora. Ok? Vamos lá? Se o seu contratado é um autônomo, se ele é um CPF, a legislação tributária obriga a sua empresa a reter os impostos que ele deveria pagar. Então, se ele é um CPF, você deveria descontar dele o imposto sobre serviço da prefeitura, 11% de INSS e o imposto de renda da pessoa física, se o que ele ganha é superior a R$5.000 por mês. E aí, se você não faz isso, e esse profissional que você contratou como autônomo cair na malha fina da Receita Federal, você é solidário, você responde junto, você comete o crime junto com ele.
E agora, com esse cruzamento de dados enorme que tem da Receita Federal, que tem da reforma tributária, que os bancos estão mandando para a Receita quando as pessoas recebem valores acima de R$ 5.000 por mês, não vai demorar muito para você cair junto com ele. Então, não deixa mais isso acontecer. Seu contratado precisa pagar impostos tanto quanto você. Pausa na explicação porque Jeane fez uma pergunta. Posso ser MEI e abrir uma empresa como autônoma? Não, Jeane. Ser autônoma não é empresa. Ser autônoma é CPF. Então, sim, é perfeitamente possível você ser registrada na prefeitura como autônoma, CPF, e ao mesmo tempo você ter um MEI, que é microempreendedor individual, que é um CNPJ de MEI. É perfeitamente possível você ter as duas coisas. Ser autônomo não impede a existência do MEI. O que te impede de ter o MEI é você ser uma empresa. É o seu CPF entrar em um CNPJ de uma empresa normal, tradicional, do Simples Nacional, do lucro presumido ou do lucro real. Tá bom? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você pode ser empregada CLT e ter o MEI. Também pode. É a mesma lógica. Se eu tenho um trabalho que é no meu CPF, empregado ou autônoma, isso não me impede de ter um MEI, tá bom? Então, continuando, autônomo, eu expliquei qual é o crime que você comete junto com ele se ele não pagar os próprios impostos. Aí vem o MEI, o microempreendedor individual. Qual é o crime tributário que você pode cometer junto com o seu MEI? Conluio para fraudar os cofres públicos. Por quê? Porque se o seu MEI não pode ser MEI, se ele não tem permissão legal para ser MEI, você permitiu, você aceitou a nota fiscal, por exemplo. Eu já vi casos de médicos veterinários terem um MEI como se fosse banhista tosador. Fraude. Eu já vi casos de arquiteto ter o MEI como se fosse serviços de apoio administrativo. Fraude. Profissões que são regulamentadas por um conselho de classe não podem ser MEI. Se ela está exercendo uma atividade que é obrigatório ela se inscrever em um conselho de classe, de nada, Jeane, às ordens, ela não pode ser MEI. Então, eu posso ser advogada e eu posso ter um MEI. Ok. Eu sou advogada no meu CPF, eu sou autônoma, ali eu estou exercendo advocacia, estou registrada na OAB, tudo lindo. E eu abro uma empresa de MEI para fazer um serviço de MEI que é permitido, não para advogar. Aí pode ter o MEI. Então, se aquele serviço que o MEI está entregando para a empresa contratante é uma atividade que não podia ser MEI, a empresa está cometendo crime junto com o MEI. Então, fico alerta para você não aceitar, porque agora com a reforma tributária ficará muito mais fácil da Receita Federal identificar os MEIs que são fraude e chamar esses MEIs junto com as empresas contratantes que aceitaram a nota fiscal deles. Cuidado, não permita, tá? Aí vem o PJ. Tem chance de você cometer algum crime tributário junto com o seu PJ? Não, não tem chance. O PJ, ele tem que emitir nota fiscal para você. Então, ele emite a nota fiscal para você e aí você faz o pagamento. Se ele está recolhendo os impostos dele ou não, não é problema seu. Não é problema seu. Então, o PJ tem essa segurança. E o sócio de serviço, o CPF dele entra dentro do CNPJ da sua empresa contratante e você faz um Pix para a conta dele e não tem imposto nenhum para pagar. Então, não tem nenhuma fraude que você possa cometer junto com ele nesse formato. Lindo? Gostou? Mas você... Opa, eu já ia falar um trem aqui, mas aí a pessoa no TikTok colocou assim... Pode me ajudar a entender como posso contratar uma pessoa para prestar serviço de localização de carro? Não consigo te ajudar,
Porque a minha especialidade é a contratação de profissionais da saúde sem CLT. Então, no seu caso, não é aqui o tema, não está dentro da minha área e eu não conheço profundamente seu negócio para te dar uma resposta viável. Então, coloca mais detalhes me mandando uma mensagem privada para que eu possa te ajudar, ok? E os meus clientes são empresas que contratam prestadores de serviço da saúde humana, da saúde animal, da beleza, da estética e de bem-estar. Essa é a minha área de conhecimento e de especialização, tá bom? E por fim, eu dei essa aula aqui sobre os seus riscos, quais os crimes que você comete junto com o seu prestador de serviço se ele não pagar os impostos dele. Está gravada, espero que você assista. Lembrando que eu sou contadora, sou advogada, tenho 20 anos de experiência e eu trago para vocês aqui 100% de decisão judicial. Então, é um método que eu criei, baseado em como a justiça julga, é totalmente seguro. E se você quiser se aprofundar, falar, nossa, Bruna, eu entendi, mas você foi muito objetiva, eu quero mais detalhado, eu quero saber como que eu quebro os requisitos do vínculo de emprego para ter o prestador de serviço sem CLT. Eu quero saber quais elementos que eu vou usar para convencer ele a sair da CLT e se tornar um prestador de serviço. Eu quero saber quais cláusulas devem constar em um contrato que faça o juiz respeitar essa contratação sem CLT na minha empresa. Então, nesse caso, você que é uma empreendedora da saúde humana, animal, beleza, estética ou bem-estar, você precisa se inscrever na aula online que se chama Equipe Lucrativa, que eu farei no dia 30 de abril, às 8 horas da noite. E o link de inscrição, que você tem que se inscrever, tem que pagar uma inscrição de R$ 97,00, que na verdade é 127. Ela está no valor de 97 porque ela está no primeiro lote, que vai até o dia 1º de abril. Então, não perca, clique e se inscreva para que eu possa te ajudar, porque só lá dentro é que eu posso te dar orientações com apostila, com checklist, com modelos. A gente tem mais tempo quando a gente está em aula juntos. Uma única aula, dia 30 de abril, 8 horas da noite, para você entender todo esse método de ter o respeito da Justiça do Trabalho, de não perder condenações se você for processado e evitar, porque no dia a dia o comportamento fica tão bom que o seu prestador de serviço não vai querer te processar, tá bom? E para fechar, a Jeane perguntou: sou psicóloga, quero abrir uma empresa para atender planos de saúde. Preciso de contador? Sim, Jeane, precisa. Mas como você ainda vai abrir a empresa e eu sou contadora e sou advogada e eu tenho especialidade em direito societário, direito tributário e direito trabalhista, assiste essa aula online Equipe Lucrativa no dia 30 de abril primeiro. Só R$ 97,00. Eu posso te ajudar a tomar as melhores decisões para essa empresa que você quer abrir, tá bom? E diminuir impostos sobre serviço como autônoma. Eu posso fazer tudo isso, Jeane. Eu faço abertura de empresas, tá? O contador, ele cuida da manutenção do dia a dia. Quem faz a abertura da empresa, o contrato de direito societário para te dar a segurança, o planejamento tributário, é o advogado especialista. Tem contador que faz? Tem. Deveria? Penso que não. Mas como eu sou contadora e advogada, eu consigo ajudar em tudo isso. Então, espero vocês na próxima aula que eu farei, independente do estado. Eu atuo no Brasil inteiro. Tô adorando. Acho que eu vou embora mais não, Jeane. Continua, vou ficar aqui. Pessoal, amanhã eu abro live de novo. Então fica atento, sempre quando eu estou encerrando o expediente do meu trabalho aqui no meu escritório, eu venho e faço uma live para vocês. Então não perca a live de amanhã com outro assunto, outro tema. E eu vou deixar gravado, viu, Jeane? Vou deixar isso daqui gravado e todo mundo. Você pode assistir quantas vezes você precisar, anotar.
colocar suas perguntas aqui nos comentários, sabe por quê? As perguntas que vocês colocarem nos comentários desse vídeo que eu deixo gravado, vai me ajudar a entender o que vocês precisam e eu posso colocar as suas perguntas como tema para os próximos vídeos. Bruna, eu perdi suas lives anteriores, como que eu faço? Vai lá no meu canal do YouTube, que se chama Contrate Direito, que elas estão todas lá. Todas. Você pode assistir todas as que eu fiz do mês inteiro, tá bom? Que eu comecei essa brincadeira de fazer live todo dia, agora nesse mês de março. Então aproveita, elas estão no meu canal, se inscreve, tudo, faz aquilo tudo lá. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.